Então, gente, como atrair clientes pagantes? Primeiro, faça seu mapa da empatia, tá? Ju, é rápido, fácil? Depende. Para mim não foi fácil fazer o meu, foi bem difícil. Eu mandei alguns formulários para empreendedoras que eu achava que tinham muito a ver com a pessoa, né, com o meu cliente ideal. Então, mandei várias perguntas para elas, pedi para elas responderem. Aí falei que ia dar ali um presentinho, que era um PDF, para quem respondesse o formulário para mim. Por quê? Porque eu queria entender mais as dores delas, como que eu poderia ajudá-las, exatamente por quê? Fazendo essas perguntas para várias pessoas que tenham um perfil parecido com o que eu queria, eu poderia já ter uma noção de que eu estava no caminho certo ou não, tá? Então, às vezes, construir essa pessoa ideal, esse cliente ideal, não é algo do dia para a noite. É por isso que a gente faz muita pesquisa, tá? Então, faça seu mapa da empatia. Toda informação que você conseguir para ele, você já vai anotando. Até o dia que ele vai estar todo pronto. Igual o meu, eu brinco que ele não está 100% pronto. Hoje eu vou mostrar o meu para vocês. Mas o meu já me dá é, muito conteúdo para eu fazer postagem no Instagram, para eu criar mentoria para vocês. Para tudo que eu preciso até então, meu mapa já me ajuda. Então, quando vocês tiverem o mapa de vocês pronto, vai ajudar muito e muito vocês, tá? E aí façam postagens que ajudem as pessoas. Então, por exemplo, no Pinterest mesmo tem, nossa, uma infinidade de conteúdos que ajudam as pessoas. Você pode modelar, né? E aí, o que é modelar? Modelar é quando eu me inspiro em algo, mas assim, copiar jamais, tá, gente? Copiar é crime. Então, não copiem nada, mas assim, vocês podem modelar algo de uma outra pessoa e fazer do seu jeito. Você pode se inspirar e fazer do seu jeito, tá? Outra coisa, faça muitas palestras, sabe? Todo lugar que você tiver oportunidade, faça palestra. Faz palestra na academia, faz palestra na autoescola, faz palestra em escolas, faz palestra em igreja. Onde você puder e onde tiver seu público, faça palestra, tá? Então, você vai numa escola, fala com a diretora, olha, eu tenho um projeto onde eu vou fazer uma palestra por mês, em escola sobre depressão para adolescentes. Enfim, procure locais para você fazer palestra, porque isso vai começar a te dar autoridade. E aí, toda palestra que você fizer, pegue o contato das pessoas, tá? Faça lives, e aí, no final da live você pode, de repente, falar com a pessoa que você tem um material ali que ela pode baixar, que é o que eu estou trabalhando com vocês, para que vocês tenham ali, que seja um e-book, que seja um PDF, mas algum material para as pessoas começarem a conhecer mais seu trabalho, tá? Converse com o seu público, e aí quando eu falo conversar, é conversar de todas as maneiras. Como eu falei, você está respondendo ali um comentário, você está conversando no direct, você está conversando pelo WhatsApp, e aí muitas das vezes as pessoas vão te procurar para pedir ajuda. E aí você tira uma dúvida da pessoa, você dá atenção para a pessoa, tá? A gente tem que se relacionar com as pessoas e se relacionar de verdade, tá? Então, assim, às vezes a pessoa ela vai te perguntar alguma coisa, ela não vai querer comprar nada até então com você, ela não vai querer fazer terapia com você, mas ela vai te fazer alguma pergunta. E aí ajude essa pessoa de verdade e com certeza em algum momento, se ela precisar de alguém que vende, você vende, se ela precisar de uma psicóloga, ela vai lembrar de você, tá? Então ajude de verdade, ajude genuinamente. E aí eu coloquei aqui, você pode conversar com as pessoas pelo direct, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Zoom. A própria aula que eu faço aqui com vocês, eu posso, de repente, como uma estratégia para que mais pessoas me conheçam, fazer uma aula por mês sobre autoestima ou sobre empreendedorismo, convidar as pessoas do Instagram, e aí vocês entendem que se eu fizer isso todo mês, eu vou começar a atrair várias pessoas, porque uma amiga vai chamar na outra. Tem uma psicóloga que ela é muito legal, ela dá aula gratuita no Zoom sobre esse tema, e aí eu começo a me relacionar com mais pessoas, e vou conhecendo muitas pessoas. Isso vai me dando mais autoridade, tá? Então, vocês têm que pensar dentro do que vocês hoje fazem e gostam, o que é mais fácil para vocês. Ju, eu gosto de fazer live, então já pega por exemplo, toda terça-feira eu vou fazer live. Aí você fala com o seu público, olha, gente, toda terça-feira, 7 horas da noite, vocês vão ter live aqui no meu Instagram. E aí, seu público precisa começar a acostumar com isso, tá? Porque é o que eu brinco, assim, geralmente no Instagram as pessoas gostam que a gente tenha uma certa, não é coerência a palavra, elas gostam que a gente tenha uma certa ordem. Por exemplo, a gente sabe que todo domingo tem o Faustão.
Seria estranho se do nada na segunda-feira passasse o Faustão, tá? Então, se você coloca as pessoas, por exemplo, informa para elas que toda terça-feira tem live com você, elas já vão começar a se organizar para estar com você. Que é completamente diferente você ficar fazendo live aleatório num dia aleatório. Então, assim, as pessoas não vão se acostumar. E aí, se você quer criar autoridade, você quer uma audiência que fala engajada com você, você tem que estar perto dessas pessoas. Então, é melhor que você tenha a live no dia certinho, para as pessoas já estarem acostumadas a estar perto de você sempre, tá? E quem não é visto não é lembrado. Então, gente, como você cria autoridade, como você atrai cliente pagante? Sendo vista o tempo todo. Eu brinco muito isso aqui em casa com meu marido. A gente tá numa fila. Alguém falou na fila, não sei o que, de psicologia, eu puxo o papo. Falo, tudo bem, sou psicóloga. Alguém tá na fila, falou de produto para cabelo que é que meu marido vende, ele começa a falar, oi, tudo bem, sou representante, trago o cartão dele, né? Às vezes, o que você tá precisando? E assim, quem não é visto não é lembrado, em todos os lugares. Então eu brinco, se eu tô numa fila, sei lá, vou comprar carne, toda oportunidade que eu tenho, eu falo, sou psicólogo, sou psicólogo, sou psicólogo, tá? Para todo mundo que eu conheço. Então, quanto mais pessoas souberem que eu sou psicóloga, quanto mais pessoas souberem o que eu faço, mais pessoas vão me indicar. Então, você tem que estar em todos os lugares. Eu brinco, até brinquei esses dias na mentoria com uma de vocês, eu falei, olha, a pessoa tem que enjoar de ouvir sua voz. Ouvir sua voz, não. Ouvir sobre você, sabe? Tem que te ver o tempo todo. Então, hoje eu tô, né, eu fiz o meu canal do Telegram, aí eu tô lá no Instagram, aí no WhatsApp o tempo todo eu coloco alguma coisa nos status, aí eu faço palestra aonde eu sou convidada, e quando eu não sou convidada eu me autoconvido para fazer palestra em algum lugar. Ou seja, eu quero estar em todos os lugares, eu quero que as pessoas me vejam o tempo todo. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, é o que eu brinco com vocês. Tem uma loja que o tempo todo eu recebo e-mail dessa loja. Então, mesmo que eu não queira comprar roupa, o tempo todo essa loja está me lembrando que ela existe. Em algum momento, pode ser que eu clique ali, né, e entre no site da loja e acabe comprando alguma roupa. É mais fácil eu comprar dessa loja que o tempo todo tá falando assim, tô aqui, tô aqui, tô aqui, mandando e-mail, do que de uma loja que eu não vejo nada a respeito dela. Então, você tem que aparecer. Esse é o ponto. Você tem que aparecer. As pessoas, elas têm que te ver, tá? Então, ainda que você não seja uma pessoa dos vídeos, que seja toda hora fazendo stories, que não seja em vídeo. Eu acabei de postar um stories, depois vocês podem até olhar lá, que foi eu fiz pelo Canva, uma frasezinha mó bonitinha de ótima semana. Mas, assim, as pessoas têm que ver um movimento seu, as pessoas têm que ver você. Se você some, se você posta num dia e desaparece, as pessoas não vão te procurar. Então, como que você atrai pessoas? Sendo vista o tempo todo, entregando conteúdo para essas pessoas, tá? E aí você tem que fazer uma análise de como que você vai entregar seus conteúdos, porque não adianta eu virar para você e falar, faça vídeos, se para você ainda não é confortável fazer vídeo. Então, você tem que pensar no que é confortável para você, tá? E aí eu brinco de. Isso aqui foi até minha mentora que ensinou pra gente, que é tirar o cifrão dos olhos. Olha, as pessoas elas não vão comprar seu produto, tá? E muito menos o seu serviço. Esse é o ponto. Não adianta você ficar ali, agenda aberta, faça terapia, faça terapia. E não adianta você falar assim, ai, gente, eu tenho esse copo é maravilhoso, compra meu copo, compra meu copo. As pessoas elas não querem isso, tá? As pessoas elas querem a transformação. Então, as pessoas, elas podem saber que a ansiedade está fazendo mal para elas. Mas muitas das vezes, quando eu vou falando sobre o quanto que a ansiedade influencia, por exemplo, para as pessoas terem insônia, o quanto que a ansiedade é destrutiva, enfim, quando eu vou falando várias coisas sobre a ansiedade, o quanto que uma pessoa que não dorme direito, que não come direito, tudo isso por causa da ansiedade, o quanto que isso é prejudicial para essa pessoa. Então, quando eu vou trazendo a clareza para a pessoa, é que ela fala assim, nossa, é mesmo, né? Vou ter que procurar ajuda, porque realmente eu tô tá me prejudicando, tá prejudicando muito a minha vida, a ansiedade. Aí ela quer a transformação que você tem. Mas, assim, o serviço que você tem, a pessoa não acorda e fala, ai, nossa, deixa eu ver, segunda, né? Ai, vontade de fazer terapia, ai, vou ligar para psicólogo. As pessoas, elas não acordam assim, tá? Não é o primeiro pensamento das pessoas fazer terapia. O pensamento das pessoas é resolver problemas. Elas têm problemas, elas querem resolver problemas. Então, cabe a cada... E aí, aqui eu estou trazendo para psicólogo, mas eu vou falar de produtos ainda. Mas a gente que tem um serviço, por exemplo, da terapia, cabe a cada psicólogo ele mostrar
a relevância do seu serviço, mostrar o quanto seu serviço ajuda as pessoas. E aí sim as pessoas vão cair a ficha delas no sentido de preciso muito disso, e aí elas vão te procurar, tá? Da mesma maneira o seu produto. Uma coisa muito chata é quando a gente sente que a pessoa está empurrando o produto para a gente comprar. Então, não fique tentando vender seu produto parado em estoque, não fique tentando vender seu produto que está vencendo. Isso não é legal e as pessoas percebem, tá? As pessoas percebem o interesse. Esse é o ponto. Então, não seja interesseira, seja interessada. E quando eu sou interessada no outro de verdade, ainda que ele não compre nada de mim, ainda que ele não faça terapia comigo. Então, seja interessada, porque aí sim as pessoas vão querer ficar perto de você. Então, tire o cifrão dos olhos, ou seja, você pode falar do seu produto, você pode mostrar todos os benefícios do seu produto. Talvez a pessoa não vai comprar naquele momento, então não é uma necessidade dela. E talvez ao contrário, você vai mostrar para ela o tanto que seu produto é bom e o tanto que até ela está precisando daquilo naquele momento. Mas, tire o cifrão dos olhos, tá? Outro dia, eu fiz uma pergunta para uma pessoa no WhatsApp, e aí, na mesma hora, ela ficou tentando me vender um curso dela. Então, se ela nem me respondeu a pergunta, já falei, eu tô com curso, compra meu curso, compra meu curso. É chato isso, entendeu? A pessoa nem me respondeu, a pessoa nem me deu um bom dia e já, compra isso aqui. Então, assim, não seja esse tipo de pessoa, tá? Tire o cifrão dos olhos e seja interessada e não interesseira, tá bom? Vocês têm alguma dúvida até essa parte aqui? Coloquem no chat, por gentileza. Conversem comigo, gente. Eu não tô vendo vocês. Por enquanto, tranquilo. Ok. Faz sentido o que eu falei até agora? Né? Faz sentido ou não faz sentido? Contem-me. Sim. Tá? A ideia é realmente trazer clareza para vocês. Porque às vezes a gente faz isso sem perceber, tá? E aí não é legal. Às vezes a gente perde venda porque a gente está tão focado em vender que a gente perde venda. Tá? Então, cuidado com isso. A parte de interagir com o público também pode ser pelo WhatsApp, postagem das pessoas, por exemplo. Eu interajo mais pelo WhatsApp do que pelo Instagram, para ser bem sincera com você. E eu atraio mais pessoas pelo WhatsApp do que pelo Instagram, tá? Então, por exemplo, as mesmas postagens que eu faço no Instagram, eu faço no WhatsApp e eu faço no Telegram. Eu gosto de pegar o mesmo conteúdo e colocar em vários locais. Mas eu converso muito com as pessoas pelo WhatsApp. Sabe, eu gosto de perguntar para as pessoas como que elas estão, eu gosto de puxar papo, bom dia, como que você está? Eu gosto de dar mini consultorias quando eu posso, quando eu tenho tempo, para empreendedoras. Eu participo de grupos no WhatsApp onde estão as empreendedoras, então eu estou em vários grupos que têm empreendedoras, por quê? Porque é onde está meu público. Se uma empreendedora do nada pede uma ajuda lá, eu chamo ela no privado ali, de repente, tira a dúvida que ela tem. Eu estou em muitos grupos de psicólogas, tá? Então, assim, é o que eu brinquei de que não é visto, não é lembrado. Você tem que estar em vários locais. Tem gente que está muito em grupo de Facebook, onde está o próprio público, né? Até que grupo de Facebook eu não estou tanto, não. Deveria estar mais. Mas, assim, o WhatsApp é o lugar que eu mais amo e é o lugar que eu mais fecho venda. Tá? Ok, ok. Então, vamos lá. Aí, gente, vou falar mais agora sobre o meu mapa, né? E aí, depois na parte de dúvidas, a gente vai voltar tudo isso aqui, tá bom? A gente vai ligar a câmera, microfone, e aí vocês fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas, todas que ficaram. E, por favor, vão anotando no caderno tudo que vocês, só para vocês não esquecerem na hora de tirar as dúvidas, tá bom? Então, gente, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Meu mapa, né? Esse aqui é meu mapa de empatia. Que a gente chama no marketing de avatar, né? Então, assim, é como se fosse uma pessoa que ela é o meu cliente ideal. Mas, assim, não é que essa pessoa ela exista, entendeu? Então, por exemplo, vocês que estão aqui, vocês são o meu cliente ideal. Mas se eu tivesse que colocar tudo isso em uma pessoa, como que seria mais ou menos? Isso é o mapa de empatia, tá?
é esse estudo de quem é esse cliente ideal, de como que ele pensa, de como que ele vê, de que ele escuta, tá bom? Então, o nome da minha é Carla, a idade aqui está entre 25 a 45 anos, né? Porque é o que eu falo com vocês, que é uma média até 20 anos de diferença. Tem gente que fala comigo assim, o meu é de zero, quer ver? É de 10 a. Outro dia alguém falou assim, é de 18 a 90 anos, gente. Não existe. Por quê? Uma pessoa de 18 anos, a dor dela é completamente diferente, né? As questões que ela tem é completamente diferente de uma pessoa de 38 para uma pessoa de 58. Então, é o que eu brinquei de quem abraça todo mundo não abraça ninguém, tá? Então, o ideal é que seja uma margem de 15 a 20 anos de diferença. Então, aqui, a Carla, o meu avatar, ela tem uma média de 30 anos, tá? Mas aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção. Que seria ali de 25 a 45 anos. O meu avatar mora em BH, Estado Civil. A pessoa, geralmente, que me procura, ela vai casar ainda, tá? É uma ou outra cliente, enfim, paciente, ou até mesmo mentorada que eu tenho, que ela já é casada há muito tempo. Boa parte ela ainda vai casar, tá? Ou se ela já é casada, ela é casada há pouco tempo, e se ela tem filho, geralmente ela tem no máximo 2 filhos, tá bom? Então, com o tempo, vocês vão saber tudo isso do avatar aí de vocês. E aí, com que trabalha? Psicóloga, coach, empreendedora digital, início de carreira, ou seja, a pessoa está começando a mexer no Instagram, ela às vezes nem tem Instagram ainda, então ela está bem no início, sabe? Ela quer vender os produtos dela é, nas redes sociais, mas ela não sabe como fazer isso. Alguém está começando mesmo, tá bom? Então, essa é meu avatar, meu cliente ideal. A renda dela geralmente é de 2.000 a 5.000, tá? E bora lá. Isso aqui é o que eu brinquei com vocês, gente. Eu não fiz da noite pro dia. Me deu um trabalhão para fazer isso. Mas aí eu mandei muitos formulários, eu fui montando com o tempo quem era essa cliente ideal, tá bom? Então, geralmente, os hobbies dela é Netflix, é shopping, pizzaria, restaurante. Geralmente, a minha cliente dela não é muito de balada, não, tá? O que ela quer? Ela quer agenda lotada, ela quer dinheiro sobrando, ela quer viver bem ali né, do empreendedorismo, da psicologia. Ela quer vender todo dia, ela quer atrair o cliente ideal. Aí coloquei até onde ela costuma comprar. Isso aqui vocês não precisam ter não, tá? Mas quando eu aprendi esse mapa, a minha mentora me ensinou que era legal ter, então eu coloquei também. Que ela compra na Amazon, no Mercado Livre, na Renner. Ela é um pouco eu também, tá, gente? É fácil fazer quando você é seu avatar transformado, porque muitas das pessoas que eu ajudo hoje passam hoje pelo que eu já passei. Então a gente brinca que eu sou meu avatar transformado, ou seja, é como se a Juliana de hoje, eu ajudo as Julianas que estão passando pelo que eu passei. É meio que isso, tá? Bora lá. O que que ela pensa e sente? O que que ela pensa que ela consegue fazer? A minha cliente, ela pensa que ela consegue ser uma boa empreendedora, que ela consegue entregar um ótimo produto ou um serviço de excelência. Ela sabe que ela é boa, tá? O que que ela pensa que ela precisa fazer? Ela pensa que ela precisa postar todos os dias, se planejar. Ela pensa que ela precisa fazer mais cursos e também fazer pós. Então, muitas das vezes o que eu escuto é, Ju, depois que eu fizer tal pós e tal pós, eu vou estar preparada. Então, ela acha que ela tem que fazer mais cursos, ela tem que estudar mais, ela acha que ela não está pronta ainda, tá bom? Ela acha que ela tem obrigatoriedade de postar todo dia, senão ela não vai ter seguidores. Então, isso é o que ela pensa que ela tem que fazer, né? O que ela pensa que ela não pode fazer. Ou ela acha que ela não consegue fazer vídeo, ela acha que ela não consegue fazer stories todos os dias. E uma coisa que ela acha também é que ela não consegue continuar trabalhando com CLT, no caso, carteira assinada. Por quê? Porque ela quer empreender. Então, ela não quer. Muitas pessoas que me procuram, elas estão trabalhando, por exemplo, recursos humanos. Elas não querem mais isso para a vida delas. Elas querem viver de psicologia, por exemplo, tá? Vamos lá, o que ela pensa e sente? O que ela pensa que ela pode? Lotar a agenda, ter liberdade geográfica. Então, o que ela pensa, isso aqui é eu já falando o que ela pensa, ou seja, a minha cliente, ela acredita que sim, que ela pode lotar a agenda dela e que ela pode trabalhar de onde ela estiver. Então, o sonho dela é viajar e poder trabalhar, sei lá na praia. É isso que ela quer para a vida dela. E o que ela pensa que ela não quer? Ela não quer continuar na RH e ela não quer depender financeiramente de
marido ou de família, enfim, ela não quer depender financeiramente, ela quer ter independência financeira dela, tá? E como que ela se sente? Insegura, ela sente medo, ela sente vergonha e ela sente que ela está sem direcionamento. Desculpa. O que que ela vê? Na casa dela, ó, gente, isso aqui eu errei, eu vou fazer na segunda etapa, eu vou consertar e trago para vocês, tá? E aí, o que que ela vê na casa dela? Ó, na casa dela, ela vê que ela consegue sim ser uma boa empreendedora, mas que ela não tem tanto apoio. No trabalho, ela vê uma insatisfação com a situação que ela está, porque ela ainda não ganha bem, ela ainda não tem clientes ou pacientes. Então, no trabalho, ela está insatisfeita com o que ela está vivendo. Na família, a família dela é meio que o porquê dela, sabe? Ela quer dar orgulho para a família dela, ela quer mostrar para a família dela que ela chegou onde ela queria. Então, a família dá uma certa motivação para ela continuar, tá? Porque é o que eu falei com vocês. A minha cliente ideal, ela tá ali, às vezes, com um filho novinho. Então, assim, ela quer ter tempo de qualidade com a família dela. Então, ela olha para a família dela, ela quer que dê certo, sabe? Tem que dar certo o empreendedorismo, tem que dar certo a psicologia. Ela olha para a família dela e aquilo dá mais força para ela continuar, tá? O que que ela vê entre os amigos? Entre os amigos, alguns amigos super incentivam, não, isso mesmo, você vai conseguir ver de psicologia, você vai conseguir vender seu produto, vai conseguir empreender, e outros não, tá? Então, ela não tem tantos amigos, mas assim, alguns estão ali super dando apoio, outros nem tanto. E no mercado, em geral, ela sente, por exemplo, como a minha cliente ideal, ela fica muito no Instagram, vendo o que as pessoas estão fazendo, ela sente que as pessoas estão ganhando dinheiro. Então, por exemplo, ela sente que as outras empreendedoras estão ganhando dinheiro, que as outras psicólogas estão ganhando dinheiro e ela não, tá? O que que ela escuta em casa? Ah, é melhor trabalhar de carteira assinada mesmo. Empreender é muito difícil. No trabalho, ela escuta assim, ó, é melhor ter estabilidade, trabalhar em clínica, plano de saúde, mesmo que ganhe pouco, vai juntando. Isso aqui do trabalho, gente, eu vivi isso aqui, tá? Quando eu trabalhava na clínica, que lá ficava 40% para ele, 60% para mim, era o que eu mais ouvia dos outros psicólogos. Ah, tipo, é melhor ganhar um pouquinho, ficar, sei lá, atender 10 por dia, ganhando pouquinho, pelo menos juntar no final do dia, do que, enfim, eles nem tinham a possibilidade de pensar em, alguém vai me pagar mais que isso. Eles achavam que era só aquilo, tá? Então, como se diz, tá ruim, mas tá bom. E na família mercado tá saturado mesmo, continua onde você tá, porque o mercado tá muito difícil, hoje em dia tá tudo muito difícil, então não tem tanto apoio também. Aí, às vezes, a minha cliente escuta que empreender no Brasil sem chance, que ela tem que arrumar um emprego. Peraí, gente, só um minutinho. Então, ela escuta entre os amigos, empreender no Brasil sem chance, arruma um emprego que é melhor. E de estranha, às vezes ela está conversando com uma pessoa ali que, enfim, não é uma amiga, mas é uma conhecida. Aí a pessoa fala assim, mas será? Será que isso aqui vai funcionar para você? Ou seja, dá uma certa tristeza, tá? Para essa cliente ideal. Vamos para o próximo slide. Tá. O que que a minha cliente ideal ela fala em casa? Como ela já está cansada de ser cobrada, né? Ela fala só assim, as coisas vão melhorar, tá? Para evitar ficar conversando a respeito do empreendedorismo ou da psicologia, ela só fala, não, as coisas vão melhorar. No trabalho, ela fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tô cheia de ideias e projetos, vai dar tudo certo. Na família, a mesma coisa, ela evita, então ela fica ali, reunião de família, por exemplo, como é que tá? Ela fala, tá tudo bem, né? Exatamente para evitar ficar conversando sobre ficar evitando a família falar, isso não dá certo, não mexe com isso e tudo mais. Entre amigos, ela fala que ela está estudando, que ela vai fazer uma pós, que ela vai fazer outro curso e que ela vai conseguir ter o sucesso, que ela está se preparando. E de estranhos, ela fala pouco sobre ela não aproveita para se divulgar, ela não aproveita quando ela está conversando com as pessoas para falar do serviço dela ou do produto dela, tá? Só tô com um momento que eu vou tomar água. E aí, o que que a minha cliente dela ela faz, gente? Ela fica no Instagram. Toda vez que ela pode, ela fica ali no Instagram, sabe? Olhando,
o feed das pessoas. Tem vezes que ela faz isso o dia inteiro. Ela não grava os vídeos dela, que ela sabe que tem que gravar, ela não faz as lives que ela sabe que ela tem que fazer, ela não se divulga, então ela fica ali, olhando vídeo no YouTube, olhando Instagram, ela fica ali distraída, e aí ela não faz o que ela precisa fazer. No trabalho ela fica triste, frustrada e perdida. E na família ela briga com o marido, briga com o namorado, porque as coisas não estão dando certo, porque ele também não ajuda, porque só ela que faz as coisas, só ela quer melhorar, e aí ela fica estressada, tá? E aí, geralmente ela não tem tempo para os amigos, tá? É uma ou outra que ela é super de sair com os amigos, tá com os amigos. A minha cliente ideal, ela geralmente ela não tem muitos amigos, não. E aí, de estranhos, né? Conversa, mas não se divulga, ela fala de outras coisas. Ela faz várias coisas ao longo do dia, mas ela não é produtiva, eu falo que ela é ocupada, né? Então, ela começa um monte de coisa e não termina, ela está sempre ocupada, ela não tem tempo para nada, ela não tem uma agenda, ela não se organiza, ela acha que os produtos dela vão se vender sozinhos, que é só ela colocar um monte de foto que o pessoal vai pedir, ela acha que é só mandar catálogo para o pessoal aleatoriamente, que o pessoal vai comprar o produto dela, que o produto dela se, vende por si só, mas isso não acontece. Ou ela fica postando faz terapia, agenda aberta, faz terapia, agenda aberta, e acha que os pacientes vão começar a procurar ela, isso também não acontece. E ela fica esperando as coisas melhorarem, mas ela não entra em ação para que isso aconteça, tá? Então, eu estou mostrando para vocês a realidade da minha cliente, tá, gente? Do meu avatar, de quem são as pessoas que me procuram. Quais são os medos da minha cliente? Ela tem medo de se expor, ela tem medo de vender, ela tem medo de tomar não, ela tem medo de errar, ela tem medo da crítica, ela tem medo do julgamento. As frustrações dela, ela não tem clientes pagantes, ela não consegue manter quando o cliente procura ela, ou ele não fecha, ou ele vai uma vez só e depois não vai mais. Ela não consegue cobrar um preço justo, então ela cobra um preço abaixo do que ela gostaria. E muitas das vezes ela está com o estoque parado, ela está cheia de boleto, e ela está com um monte de produto quase vencendo, tá? As crenças limitantes, né? O que ela acredita sobre ela, que ela não tem tempo, que ela não sabe gravar vídeos, que é tudo muito difícil, que ela não é criativa e que não é para ela. Obstáculos dela, ela não entra em ação, não consegue gravar os vídeos, não termina o que começa, não pratica, ela acha que sempre tem que estudar mais, então se ela compra um curso, ela compra o curso, assiste um pouquinho e faz outro curso. Ela não começa e termina um curso. Ela vê um pouquinho e já para, tá? Então, que é o que eu falo da mentoria. Você tem que assistir a aula e praticar, assistir e praticar. Às vezes ela compra curso, mas ela não pratica.